Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Então, boa tarde, boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Lucir Alves, serei o mediador desta edição das conferências do NDR, do nosso Núcleo de Desenvolvimento Regional. Eu começo agradecendo a presença de todos, os professores, os acadêmicos de graduação, os acadêmicos de pós-graduação, egressos e demais participantes externos, e damos início, então, a essa 95ª edição das conferências do NDR. Hoje, vamos prestigiar a apresentação da doutoranda do PGDRA, Tatiane Matei, com a temática Relato de Experiência de Intercâmbio na Birmingham City University e sua contribuição ao PGDRA. Assim como nos encontros anteriores, essa apresentação terá a duração de 1 hora, lembrando que a qualquer momento os participantes poderão abrir o áudio, fazer perguntas ou tirar dúvidas com a apresentadora. Quem está aqui presente pode levantar a mão, interromper em qualquer momento, tá? Para perguntar, tirar dúvida, é uma interação. Então, fiquem bem à vontade para se manifestarem. Quem estiver online também pode enviar o questionamento por escrito, via chat, que depois vamos estar repassando à apresentadora a questão ou o comentário. Lembramos também que essa e outras conferências estarão disponíveis, no canal do NDR no YouTube, link que será disponibilizado no chat em alguns momentos, onde vocês também podem seguir os trabalhos do NDR pelo Twitter, Instagram e o próprio Facebook, se inscreverem em nossas mídias sociais e receberem notificações de novos conteúdos, eventos e também deixar o like de vocês. Essa apresentação logo mais também estará disponível no canal do NDR no YouTube, no endereço que vai ser disponibilizado logo mais. Antes de passar a palavra à nossa conferencista da noite, peço a todos que mantenham os microfones e câmeras desligados e liguem somente quando forem fazer algum questionamento. A gente agradece desde já a Tatiane, que nos traz a apresentação de hoje. A Tatiane, que é economista, graduada em Ciências Econômicas pela UniOeste, campus de Francisco Beltrão, é mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional pela UniOeste, também do campus de Francisco Beltrão, e atualmente ela é doutoranda do PGDRA, da turma de 2019, e bolsista CAPES. Antes de passar a palavra à palestrante, pessoal, eu quero reforçar uma questão, que a palestra de hoje também tem um outro propósito, que é ser um estímulo, para todos os alunos que têm interesse em fazer intercâmbio. Isso, ao final, a gente vai dar mais detalhes, mas nós temos muitas possibilidades, muitas parcerias, e o intercâmbio da própria Tatiane foi fruto de uma dessas possibilidades que a UniOeste teve, que o programa se beneficiou com ela. Tá? Também quero fazer uma primeira divulgação dessa outra informação que vocês ainda não tiveram, porque até hoje de manhã nós estávamos proibidos, pela justiça de divulgarmos, e a partir de hoje nós fomos, quando eu falo nós, são todos os programas do Brasil, tá? Não é só o PGDRA. Nós fomos autorizados
né? Na semana passada, a gente teve o resultado da avaliação da CAPES, dos programas de pós-graduação, e o nosso programa, que já era muito bem avaliado, com nota 5, foi avaliado como nota 6. Né? Então somos... estou todo arrepiado aqui, confesso, né, de dar essa notícia. Podemos dizer que somos um programa não só de referência, e o primeiro nota 6 da UniOeste, né? Somos o único programa nota 6 da instituição. Então, é um motivo de muito orgulho, porque é uma nota, um resultado que não é do professor X ou do Y, do aluno X ou do Y, é do grupo. E do trabalho de todos, inclusive de vocês, alunos, né? Então, é um resultado que vem a incentivar ainda mais, né, todo o trabalho que a gente desenvolve, né, todo o incentivo que a gente tenta passar para vocês, né, enquanto pesquisadores em formação, e que esse resultado ainda vai ser muito bem comemorado aí nos próximos meses, tá? Hoje ainda é só uma primeira informação, mas a gente vai comemorar e, como parafraseando o professor Moacir, que está aqui bem presente, lamber os beiços, né, Moacir? E os dedos, né, de comemorar, que é algo que poucos programas conseguem chegar a um nível tão alto. Daí, agora sim, né, tendo essa notícia, né, para alegrar o início da nossa conferência, eu vou convidar a nossa palestrante, a Tatiane, a dar início à palestra dela, ela que vai ocupar aqui o meu lugar na cadeira para vocês que estão online poder assistir muito bem a apresentação. Vamos estar compartilhando, então, a apresentação dela. Só vamos conferir que está tudo ok. É com você, Tatiane. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Agradeço imensamente desde já a presença de todos aqui, né? É uma satisfação estar participando dessa conferência e contar um pouquinho de como que foi a minha experiência, né, desse intercâmbio. Bom, então o título da apresentação é Relato de Experiência de Intercâmbio na Birmingham City University e sua contribuição ao PGDRA. Bom, o meu orientador é o professor Ducir, e eu tenho uma orientadora, a professora Conceição Rego, que é de Portugal. E, né, desde já agradecer eles, que foram fundamentais para tudo isso. Bom, a minha apresentação vai ter dois momentos. Então, primeiro eu vou, né, contar um pouquinho de como foi o intercâmbio, desde a preparação, né, aonde eu fui estudar, qual foi o meu departamento, os módulos que eu fiz lá, as atividades que eu desenvolvi e algumas fotos também para vocês. E a segunda parte, né, eu vou apresentar, então, as contribuições, né, desse intercâmbio, e vou trazer um pouquinho da contribuição que eu consegui aplicar na tese, né? Eu já qualifiquei minha tese, já faz um mês e pouquinho. Então, eu vou daí contar um pouquinho, né, bem breve, sobre o que eu estou pesquisando. Então, né, meu problema, meus objetivos e a minha metodologia. Apesar de algumas coisas a gente já mudar, né? A partir de agora, como eu já qualifiquei, mas para vocês terem uma ideia do que eu vou estar, né, dando continuidade na pesquisa. Bom, então eu vou começar com como que foi a preparação, né? Esse edital que eu participei, né? Ele foi lançado pela Assessoria de Relações Internacionais da UniOeste, o escritório da ARI, né? Que fica em Cascavel. Então saiu o edital em setembro, mais ou menos, de 2021, né? E aí tinha todo o edital que a gente precisava cumprir para se inscrever, né? Então, documentos básicos, né? Que todo o processo, eu acredito que vai ser mais ou menos na mesma linha. O passaporte, currículo, Lattes, né, declaração de matrícula, histórico, tinha alguns formulários que tive que preencher, e a instituição, né, que a Birmingham City University, exigia, então, um plano de estudos e uma carta de motivação. Então, inicialmente, né, a minha ideia, juntamente com o meu orientador, era que a gente mandasse para fazer a tese, né, em parceria, e eu iria incluir na minha tese, então, um objetivo, fazer uma comparação, né, com alguma instituição, enfim, ou com as instituições do Reino Unido. Então, a gente mandou esse plano de estudo, a carta de motivação, né,
O edital exige, então, uma proficiência B1, que seria relacionada ao TOEFL, ao IBT entre 42 e 71, e o IELTS entre 4 e 5, né? Aí, uma coisa bem interessante que aconteceu. Quando eu abri o seletivo que eu me inscrevi, eu não tinha proficiência ainda, né? Então, eu tinha o prazo até dezembro do ano passado para fazer o teste. Aí, depois que eu me inscrevi, já estava estudando inglês já há muito tempo, né? Porque eu já tinha tentado o processo seletivo e não tinha passado. E continuei estudando inglês. Aí, a universidade lá do Reino Unido me ofereceu uma prova de inglês. Então, eu consegui fazer essa proficiência gratuita, né? Não precisei comprar o TOEFL. E o teste que eles me ofereceram foi o IELT. Então, eu fiz esse teste em dezembro, né? Logo, uma semana já saiu o resultado, e aí consegui tirar a nota que necessitava, né? Aí deu tudo certo, então, para conseguir ir para o Reino Unido. A minha bolsa, o meu convênio foi com o Erasmus+. Então, é uma bolsa de mobilidade estudantil, né? Então, eu recebi 70% da bolsa nas primeiras semanas que eu cheguei lá, e 30% do resto, né, da bolsa eu recebi depois, quando eu voltei para o Brasil. Eu fiquei 4 meses lá, na Birmingham City University. A cidade, né, que eu fui, então, foi Birmingham, na Inglaterra. Fica mais ou menos 190 quilômetros de Londres. Como vocês sabem, né, lá no Reino Unido, a moeda é libra esterlina. Hoje está mais ou menos R$6 o câmbio. E a cidade que eu fui é a segunda maior cidade do Reino Unido. Então, tem em torno aí de 1,1 milhão de habitantes. Aí tem um mapinha, mais ou menos, da localização. A instituição tem uma estrutura assim, fantástica. Tem mais de 24 mil alunos, de mais de 80 países. Então, assim, uma estrutura fenomenal. Mais de 500 cursos no total, entre graduação e pós-graduação. E eles têm diversas áreas de estudo, arte, design, negócios, computação, educação, engenharia, gerenciamento e construção, inglês, saúde e esportes, direito, comunicação, música e teatro e ciências sociais. Esse videozinho que está passando é do Millennium Point, que é um dos blocos, um dos campos da universidade, né? E, assim, uma estrutura impressionante, tem um auditório ali bem legal. Essa era uma exposição que tinha no globo terrestre lá, uma exposição itinerante que estava acontecendo lá na universidade. Bom, o meu departamento, então, foi a Escola de Ciências Sociais, né? Onde funcionava a Faculdade de Negócios, Direito e Ciências Sociais. E dentro da Escola de Ciências Sociais, eles têm alguns mestrados e um doutorado. Então, no departamento, tinha mestrado em Psicologia, Estudos Negros, Criminologia, Psicologia, Estudos de Segurança e Policiamento, e o doutorado em Ciências Sociais, onde tinha várias linhas de pesquisa, né? Desigualdades, ensino superior e sociedade, estudos negros, saúde e bem-estar. Então, pelas linhas de pesquisa do doutorado, era bem o que eu estava estudando aqui na UniS, né? Aqui tem umas fotos, então, a primeira foto ali é o principal prédio lá da universidade, e essa última foto aqui é a entrada da universidade. Todo mundo com crachá, bem legal, assim, eles se preocupam bastante com a segurança, né? Então, não podia entrar se não tivesse lá, passar na maquininha, bem legal. Bom, inicialmente, então, né, como eu comentei, a ideia era ir para fazer a tese, né? Mas o programa Erasmus, o convênio, ele exige que você vá e curse disciplinas, eles chamam de módulos. Então, eu tive que escolher 3 disciplinas, né? Aí, né, de acordo com o meu orientador, a gente escolheu algumas disciplinas que teriam mais a ver com o que eu estava pesquisando aqui. 2 disciplinas, então, tinha né, bastante ligação, e uma eu acabei fazendo por curiosidade, né, para aprender uma coisa diferente. Então, eu cursei terrorismo, violência política e extremismo, cursei identidades interseccionais e representação, discurso e cultura. As 3 disciplinas, coincidentemente, aconteciam nas quintas-feiras, uma das 9 às 11, outra da meio-dia às 2 e outra das 3 às 5. Então, lá eles não chamam de disciplinas, na verdade, eles chamam de módulos, né? Então, eu fiz esses 3 módulos. A gente teve 12 encontros, cada módulo. Lá é diferente a questão de créditos, né? Então, eles consideram 20 ICTS, e aqui eu já consegui validar no programa, né? Então, a gente validou com 2 créditos cada disciplina. E eu consegui tirar numa B, né, que foi a terrorismo, e as outras disciplinas consegui convalidar com A. Agora eu vou mostrar um pouquinho do que eu estudei nas disciplinas, assim, né, para vocês terem uma noção que conteúdos que foram. Então, na disciplina de terrorismo, violência política e extremismo, aqui a foto do professor, Kit Spiller,
O objetivo da disciplina, então, era aprofundar a compreensão das fontes, dinâmicas e consequências da violência política contemporânea, né, a importância do terrorismo no âmbito mais amplo da política e das relações internacionais, e analisar também as políticas de prevenção deles. Então, foi bem interessante, porque tinha bastante a ver com o que eu já tinha estudado na minha graduação, sobre geopolítica, né, sobre relações internacionais. Então, foi bem interessante a disciplina. Bastante coisa, assim, que eu nunca tinha estudado também, né? Então a gente estudou violência contemporânea e terrorismo, a selva de Calais e os campos de refugiados, as plataformas de mídias sociais para combater o extremismo, os incels, que é a comunidade de celibatários, o extremismo e terrorismo, a política antiterrorista deles, a resposta da polícia, protesto, terror, radicalização e extremismo online e as comunidades tratadas com suspeição. Então, foram mais ou menos esses os conteúdos das aulas. As avaliações deles são um pouquinho diferentes do que a gente é acostumado aqui, né? Que a gente geralmente produz um artigo, né? Essa disciplina basicamente, né, era parecida. Foi um trabalho de 3.000 palavras que tinha que ter relação com um dos 5 pontos que o professor apresentou. Então, eu escolhi, né, examinar uma abordagem adotada para combater o extremismo, a radicalização e a violência de base ideológica. Então, eu trabalhei com as medidas europeias de proteção ao terrorismo e as implicações para os refugiados. Então, esse foi o meu tema. E eu relacionei, né, as medidas protetivas relacionadas ao combate ao extremismo, ao terrorismo, e o tratamento para os refugiados e os campos de refugiados, né? E eu usei um exemplo principal, que foi a selva de Calais, em Paris. A selva de Calais, em Paris, ela fica bem perto do Canal da Mancha e já foi um dos maiores acampamentos de refugiados da Europa. Então, foi bem interessante assim, trabalhar nesse tema. Eu não consegui ainda pensar numa publicação, mas é o que eu vou, né, tentar fazer, né, nos próximos capítulos. Bom, a outra disciplina que eu fiz, então, foi Identidades Interseccionais. Então, essa disciplina, a professora Dione Taylor, o objetivo da disciplina, então, foi examinar como os indivíduos e grupos que são marginalizados e oprimidos navegam através de formas estruturais, políticas e representacionais de interseccionalidade. Só para a gente entender um pouquinho o que é, né, essa interseccionalidade. Intersecção, né, tem a ver com o cruzamento. Então, o cruzamento e a sobreposição das múltiplas formas de opressão, né, nas relações sociais, que criam experiências únicas para as pessoas que estão nesse papel, né? Experiências de subordinação, marginalização, vulnerabilidade, né? E era bem voltado para as mulheres negras. Assim, também foi bem interessante. A gente estudou sobre os movimentos Black Lives Matter, desigualdades de saúde, sobre imigrantes, cidadania, sobre a justiça criminal, né, desigualdades e racismo, e desigualdades em educação, e esse foi um dos pontos, assim, dos materiais que mais me ajudou, assim, né, que teve bastante ligação com a tese, também foi bem interessante. A avaliação dessa disciplina foi algo assim bem diferente, que eu nunca tinha feito, até que estava passando, como foi o meu trabalho final. Então, o trabalho avaliativo da disciplina foi um relatório interativo, né, de 3.000 palavras, que tivesse ligação com a interseccionalidade. Então, assim, um interativo mesmo, né, a professora queria que a gente colocasse gráficos, figuras, né, várias animações, assim. Aí eu fiz o meu trabalho, deu quase 20 páginas, e eu relacionei com o ensino superior, que é o que eu pesquiso, né? Então, o meu trabalho foi os desafios da maternidade negra no ensino superior brasileiro, um olhar interseccional. Então, eu analisei, né, os desafios enfrentados pelas mulheres negras mães, né, de baixa renda no ensino superior, e a contribuição das políticas públicas e práticas, né, educacionais para a inclusão delas nesse nível de ensino. E aí eu apontei, né, algumas recomendações para reverter esse quadro, porque eu analisei que não existem, as políticas elas não contribuem para a inclusão das mulheres negras mães, né, no ensino superior. Eu me baseei para fazer esse trabalho num relato de uma aluna lá da Fronteira Sul de Chapecó, que é o campus de Erechim da Fronteira Sul, que deu um relato no Facebook, né, que ela sofreu um episódio racista, enfim, na universidade, porque ela estava com o seu filho na universidade, porque ela tinha que levar o filho, não tinha com quem deixar. Aí ela relatou isso, eu já tinha visto, achado interessante, né, e fiz em cima disso. E a outra disciplina foi Representação, Discurso e Cultura, professora Keidi Ampou. Elas eram bem semelhantes, assim, as duas disciplinas, tinham bastante ligação. Essa disciplina era, né, o objetivo analisar os acontecimentos midiáticos com relação aos negros,
a política de representação, teorias de cultura e análise do discurso. O módulo, então, se baseou em exemplos de estudos de casos, né, do contexto inglês, né, sobre uma série de análise de várias mídias diferentes, né, televisão, cinema, mídia impressa, plataformas online, enfim, para analisar, né, essa discussão sobre os negros, sobre a representação. Então, foi bem interessante também, estudamos sobre estereótipos, raça, etnia, classe, gênero, enfim, a cultura, hegemonia, poder, né? Então, foi bem interessante também esse conteúdo. E o trabalho avaliativo dessa disciplina foi, primeiro, um resumo de 300 palavras sobre um conteúdo que a gente ia apresentar. Então, a avaliação foi uma apresentação de 15 minutos, e eu, né, tinha que analisar uma plataforma de mídia ou algo que versasse sobre a representação, discurso, cultura, e tinha que ser relacionado com os negros. Então, eu conversei com a professora, né, pedi se eu podia fazer no contexto brasileiro também, e ela falou que podia. Aí eu analisei a subrepresentação das mulheres negras em um telejornal brasileiro e analisei os episódios racistas enfrentados por uma jornalista negra. Aí a jornalista negra que eu incluí no trabalho foi a Maju Coutinho. A Maju, quando ela ascendeu ao posto de apresentadora do Jornal Nacional, né, que é o principal posto do jornalismo brasileiro, sofreu diversos episódios racistas e alguns outros episódios que a gente talvez não tinha conhecimento, mas que tem, né, essa ligação com a representação, com o discurso, com o poder, que foi acusada até de ser pivô da separação de um colega de trabalho, né? Então, tudo isso foi analisado nesse trabalho. Foi bem interessante também, que está rodando como que foi os slides da apresentação. E, além, né, desses três módulos, tudo que tinha, na verdade, na universidade de evento, eu participei, né? Então, a gente fez city tour pela cidade, teve evento cultural do Ano Novo Chinês, do Memorial do Holocausto, do Dia Internacional da Mulher. Teve um evento bem legal da cultura grime, que é um estilo de música que nasceu lá em Londres, né, na periferia. Fiz viagens estudantis, participei de um grupo de pesquisa de identidades e desigualdades, participei de uma série de palestras também que teve na universidade, encontros com pesquisadores também. Então, foram diversas atividades. E aqui tem algumas fotos. Então, essa primeira foto aí é do City Tour que a gente fez na primeira semana. A do meio é a foto da segunda maior biblioteca do Reino Unido, né, que ficava lá em Birmingham. A terceira é aquela exposição que eu tinha postado no videozinho. Aqui, essa primeira foto foi uma pesquisadora de Portugal fazer um dia de conversas assim na universidade, né? E ela também pesquisa sobre desigualdades, então a gente trocou ideias, contei o que eu fazia na minha pesquisa no Brasil, né? Foi bem legal também. E as outras fotos foi no dia da apresentação, com as duas professoras. Então, eu tive a oportunidade também de, já que eu estava lá na Europa, eu tive a oportunidade de ir para Portugal, conheci a minha orientadora, a professora Conceição Rego. Então, aqui tem duas fotos com ela. Foram uns dias, assim, bem legais lá em Portugal. Tive a oportunidade também de visitar alguns lugares, né? Alguns lugares famosos. Pode falar, professor. Com licença, tem uma pergunta para o Cristiano. Uhum. Pergunta, eram 3 módulos em um dia só? A carga de estudos era cansativa por ser um curso de idioma não nativo? Foi bem cansativo. Coincidentemente, deu no mesmo dia, né? Então, assim, na quinta-feira eu ia e ficava o dia inteiro na universidade. Foi bem puxado, assim, o primeiro mês eu tinha que estudar em dobrado, né? Porque eu passei na proficiência e tudo, mas eu reconhecia que o meu inglês não era, assim, né, dos melhores para acompanhar as disciplinas no mesmo nível de uma pessoa que estivesse lá, né? Então, foi bem sofrido. Assim, no primeiro mês, eu estudava manhã, tarde, noite, das 7 da manhã, meia-noite. Foi bem puxado até entrar no ritmo. E o sotaque deles é um pouco diferente do inglês que eu sempre fui acostumada a estudar, né? Então, foi bem, a carga de estudos foi... Eles têm o mesmo modelo daqui, do Moodle, né? Então, os professores colocavam as disciplinas lá e eu sempre lia todo o material antes da aula. Daí eu conseguia já saber os termos que ia ser usado na aula para ficar mais fácil o entendimento do inglês, né? Mas, mesmo assim, eu recorria a um aplicativo para gravar, né? Para conseguir rever depois em casa para ver o que eu não tinha conseguido assimilar, né? Mas, assim, eu tentava ler tudo antes, né? Então, tinha bastante material. Sempre tinha 3, 4 leituras
não mudo cada disciplina para ler, né? Mas, assim, nada que não deu para dar conta, né? E consegui também aproveitar a cidade e visitar, enfim. Só ter planejamento, organização, né? Durante a semana, deu tudo certo. Não tinha um lugar de permanência lá para você, assim, uma sala, um laboratório, uma coisa assim? Lá na universidade tinha vários espaços assim que você podia usar, tipo no final do corredor, várias mesinhas assim, até bem separadas, assim, que você tinha uma certa privacidade para ficar. Então, não assim, por exemplo, eu fiz um estágio, eu fiquei um tempo no Illinois, no Rio, no Regional Econômica, e lá assim, tinham todos os pesquisadores, um monte de gente, todo mundo nessa. Então, essa interação com a galera. Assim, uma sala única, não. Não tinha um laboratório com todo mundo pesquisando ali e tal. Tinha vários espaços que a gente. Só ir na aula. Isso, na aula, exatamente. Eu tinha vários espaços que você podia usar, mas não que ficasse todo mundo, né? O pessoal já só ia mesmo para as aulas. E você pôde fazer as aulas, teve uma nota, um conceito. Tá? Sim. Você vê lá nos Estados Unidos, não pode, tem que pagar. Você quer cursar disciplina, tem que pagar. Isso foi bem interessante, a bolsa que eu ganhei do programa. Então, eu cursava, não paguei, né? E eu cursei vários, mas não podia ter nota, Não, eu recebi até histórico, tudo. Bem interessante. Eu consigo entrar no sistema, como se fosse acadêmicos aqui da UniOeste e tirar o relatório. Bem interessante. Tati, 2 perguntas. Você sentiu medo em algum momento enquanto você estava lá? Eu senti medo indo para lá, antes de ir. Tanto que até eu não tinha nem planejado aonde eu queria ir passear, visitar, porque eu ia estar na Europa, muito perto de tudo, e relativamente barato viajar lá, né? Mas eu não tinha planejado nada. Eu só tinha medo de não conseguir dar conta de passar nas disciplinas, porque para mim não estava, né? Não existia a possibilidade de ir e não ser aprovada. Eu não tinha isso na minha cabeça. Então, eu tive muito medo de ir e não conseguir acompanhar os estudos, né? Então, esse foi... E daí, depois que estava lá, daí foi acontecendo. No aeroporto, quando eu cheguei lá em Amsterdã, ainda não tinha caído a ficha. Mas quando eu cheguei na imigração, lá no Reino Unido, aí tinha caído a ficha que eu estava realmente lá. Tati, que foi a Tati que voltou? Mudou muita coisa? Mudou, assim, muita coisa. Acho que a gente aprende a confiar mais, né, no potencial, assim. E deixa eu ver mais o que eu posso dizer que mudou. De valorizar, assim, o tempo com a família, com os amigos, e valorizar o estudo, né, porque, tipo, a oportunidade de estar lá e o conhecimento, né, enfim, acho que eu tenho esse aprendizado também para a vida. Assim. Sobre a sua estadia, você ficou no hotel, no dormitório estudantil, como foi? Essa bolsa do Erasmus, eles, né, fornecem o valor e você se vira, né, o lugar para ficar, a passagem, então é tudo por você, né, fica encarregado de comprar. Aí a universidade, ela indicou, através do site, elas me indicaram um alojamento para ficar, né, então eu podia fazer a alocação pela universidade, mas eu optei por alocar independente, né, num site, num alojamento independente, em virtude do prazo do contrato, porque se eu fizesse pela universidade, eles queriam que eu ficasse mais ou menos uns 6 meses com o contrato, eu tinha que pagar todo o período, e eu fiquei menos tempo, né? Então, eu fiz a alocação por um site na internet, e fiz o período que eu precisei, e o que custou mais caro, assim, foi o alojamento mesmo. Eu gastei em torno de 165 libras por semana só para moradia. E aí eles cobram um valor fechado, você não precisa pagar separado luz, água, internet, né? É um valor fechado com tudo, todas as suas despesas. A questão ali das ciências sociais abrange uma série de corporações da ciência, né? Direito e tal. Eu vi aí que não tem economia, mas era dentro das ciências sociais, aí como você foi lá. Por que esse tratamento tanto de gênero, a questão do estudo do negro, a questão é muito forte lá? É muito forte, professor. Eles, assim, onde eu estava tinha bastante, né, uma comunidade negra bem expressiva e era, assim, na verdade, o lugar que eu estava muito estudante, né? Mas, assim, eles têm... A comunidade negra sofre muito preconceito lá. Não só negros, imigrantes, então os ingleses, eles têm isso, né? De só o nativo negro ser um pouco mais valorizado, digamos assim. Então, a comunidade negra e os próprios alunos, eu até sigo elas ainda nas redes sociais, nossa, eles criticam muito, assim, o governo, inclusive, a morte da rainha, eles, né, sabe, assim, eles têm esse sentimento por causa da história, né, de colonização, de escravidão, enfim.
E na verdade, né, dessas disciplinas que eu estudei, eu percebi que essa preocupação que existe com o terrorismo, isso é assim, é bem engraçado, isso está impregnado no dia a dia deles, assim. Então, aconteceu algum atentado, os primeiros que são suspeitos são os negros, são os muçulmanos, é meio que automático, sabe? Né, eles são tratados, esses foram os suspeitos. Então, tem lugares das cidades que são comunidades muçulmanas, que a comunidade é vigiada por câmera e assim, coisas que só acontecem naqueles locais. Assim. Então, é bem interessante aprender sobre isso, sobre o dia a dia deles, né? Aí depois eu fui entendendo. Tinha uma praça bem bonita lá no centro, né? E toda cheia de como que a gente fala? Barreiras, assim. Era para mim, inicialmente eu olhava como um enfeite. Na verdade, não, são barreiras para não acontecer atentado terrorista, para os carros não invadir locais de passeio dos pedestres, sabe? Teve, não faz muito tempo, acho que foi em 2017, um atentado numa ponte lá em Londres, onde um carro atropelou os pedestres, assim, até uma mulher caiu no rio, e depois os caras saíram do carro e mataram um policial. E hoje, se você passa naquele mesmo lugar, você vai ter tudo barreiras de contenção, assim, na praça, para onde os pedestres passam, sabe? Então, tipo, essa preocupação do terrorismo e impregnado esse preconceito no dia a dia, assim, deles. Inclusive com imigrantes também, sabe? E teve um dia, inclusive o dia que eu fui para Portugal, eu quase perdi o voo, porque, assim, eles me barraram no aeroporto, viram que eu falava meio mal, né, o inglês, e me fizeram ficar esperando até, tipo, no fim da fila, assim. Tipo, é bem engraçado, assim, eu senti isso naquele momento, assim, uma certa... Porque daí o pessoal que tem o passaporte, enfim, eles não vão para uma fila separada, né? Então, assim, foi o que eu percebi, assim. Eu ia te fazer uma pergunta justamente nesse ponto que você tocou lá em Portugal. Duas perguntas, na verdade. Se você sentiu algum tipo de preconceito lá onde você ficou, né, na universidade, por você ser imigrante, você percebe o sotaque, enfim. E eu não sei quanto tempo você ficou lá em Portugal como orientadora, mas eu já participei de algumas dinâmicas aí de pessoal de grupos, assim, de discussão sobre internacionalização. E tem muitos brasileiros que já estavam em Portugal e relatavam que eles eram muito maltratados lá. Em Portugal? Em Portugal. Então, se você, assim, enquanto você esteve lá, você sentiu alguma coisa? Eles até falaram, assim, que tinha uma questão de, por exemplo, eu sou aluno de fora, eu estou na universidade, eu tenho minhas taxas pagas, né, pelo programa. E o pessoal de lá tinha que pagar para estudar. Então, acho que tinha uma coisa assim, sabe? Você sentiu alguma coisa lá? Teve algum problema lá nesse lugar? Não, eu não senti isso. Em Portugal eu fiquei 4 dias, né, que fui visitar, e eu achei bem engraçado, porque no aeroporto eu não passei nem pela imigração. É porque eu acho que eu vim de um voo da Europa mesmo, né, fui direto de Amsterdã, então eu não passei nem na imigração, achei engraçado. Mas o que eu, assim, senti preconceito mesmo, acho que foi essa vez lá no aeroporto, que eu estava indo para Portugal, né. O que eu senti, assim, no dia a dia na universidade é que o pessoal é muito frio, assim. Na verdade, acho que porque o público que eu estava convivendo era mais adolescente, assim, pessoal da universidade, né? Às vezes não tinham também muita noção né, da vida ainda, de acolher as pessoas, enfim. Mas no meu alojamento, no prédio onde eu morava, dentro do elevador, as pessoas nem cumprimentavam, assim. Na universidade, na disciplina de terrorismo, pessoal muito distante, eu só fiquei sabendo o nome do professor, o professor não se apresentou, não teve nenhuma interação nessa disciplina, não sei nem o nome dos colegas. Já na outra disciplina dos estudos negros, eu era a única pessoa branca na turma, né? Eram todas mulheres negras na turma, também não tinha nenhum homem. Eu fui muito bem recebida, assim. A gente fez amizades, o pessoal muito acolhedora, as professoras uma preocupação comigo, se eu estava entendendo ou não, né, o conteúdo. Foi muito bom essas duas disciplinas, assim, me senti bem acolhida, não tive nenhum problema na universidade. Só foi mais esse episódio lá no aeroporto, assim, que eu senti. O senhor está estudando era inglês? Oi? Os seus colegas de sala eram ingleses? Nessa disciplina de terrorismo, eu não sei de onde que eram as pessoas, né? Porque zero contato, nem o nome. Mas na outra de estudos negros, a maioria das pessoas moravam ali ou cidades próximas. Não tinha nenhum americano.
Ali eu era a única estrangeira mesmo. Aí, assim, a gente, foi bem interessante. Tinha bastante. Do Paquistão também tinha bastante. Eu achei bem interessante porque eles usaram alguns exemplos do Brasil para, claro, né, contar das desigualdades. Então foi... E eu estava lá no meio, né? Tipo, olha só, né, falando do Brasil. Eu conheci, na verdade, no mesmo período que eu fui, tinha mais uma aluna da Unespar de Curitiba, que foi também, então a gente o pessoal da Relações Internacionais me passou o contato, me falou que ela ia também, a gente começou a conversar antes de ir, né, para trocar, né, informações, e eu encontrei ela no aeroporto em Amsterdã, no mesmo dia que a gente foi, e aí a gente saiu bastante junto, fez bastante amizade, eu e ela lá, que era a única brasileira que eu conheci lá. Aí eu fiz amizade também com uma moça que trabalhava na universidade, que ela era da Armênia, e ela era casada com um brasileiro, então ela falava português. Te atrapalhou ele aprender mais. Pois é, professor, porque eu conversei bastante com ela em português. A gente vai para o lado que se entende mais, né? Aí ela pergunta se existe a possibilidade de cursos de nivelação em língua inglesa antes dos módulos. A prerrogativa é que a proficiência é o nivelamento, né? Então, eu, pelo menos, não tive... não me ofereceram, né, a nenhum curso, e eu também não fui, né, buscar isso, porque eu tinha que dar conta das disciplinas, e eu fui lá me foquei nas disciplinas. Mas a prerrogativa é que, se você tem a proficiência, você está no nível, né, de acompanhar. Bom, então, a respeito das contribuições. Então, né, eu tive a oportunidade de compartilhar minhas experiências, que foi no dia que a professora lá de Portugal foi lá, ela ficou bem interessada sobre as cotas, enfim, a gente conversou bastante sobre isso. Consegui acessar a base de dados de pesquisa, né? Então, a universidade tinha, assim, uma infinidade de sites que conseguia acessar para, né, conseguir material. Consegui, né, aprender, conhecer alguns materiais, algumas teorias, enfim, para utilizar na minha tese. Um incremento no currículo, né, que eu considero, consegui já validar as 3 disciplinas, e eu vejo uma possibilidade de publicação desses 3 trabalhos, né, que eu ainda não consegui mexer, mas com certeza, né, isso vai passar pelo meu orientador e os professores do programa, né, para contribuir para a gente tentar publicar isso. Sem contar, né, a experiência pessoal, né, que foi tudo isso. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida dessa primeira parte. Então, agora eu vou falar um pouquinho do que eu estou pesquisando na minha tese, né, e o que eu consegui incluir de, digamos assim, a parte teórica, né, do que eu aprendi lá, porque eu vou conseguir aplicar na minha pesquisa. Então, eu já qualifiquei, né, já faz um mês e pouquinho, e o meu título, né, da minha tese é Determinantes do Desempenho Discente no Ensino Superior Federal Brasileiro e o Papel das Ações de Política Afirmativa. Bom, então, a expansão do ensino superior brasileiro, ele tem, né, nas políticas de ação afirmativa, o que possibilitou a expansão do ensino superior brasileiro foram as ações de política afirmativa, né? O que são essas políticas afirmativas? Elas visam, né, incluir as pessoas mais vulneráveis, né, no ensino superior, redução e reparação das desigualdades, promover a equidade, né, e aumentar a diversidade no campo educacional. Então, as ações afirmativas no meu trabalho eu vou dividir em 2 partes. Eu vou tratar das ações afirmativas de ingresso, que são as cotas, né? E no âmbito público, as cotas. Mas, por exemplo, FIES e ProUni também são consideradas as ações afirmativas de ingresso no ensino superior privado, né? E as ações afirmativas de permanência, que são todo o apoio que os alunos vão receber, né, durante o percurso, para que eles evitem evadir do ensino superior, né? Aqui também a gente vai dividir, tem as ações afirmativas relacionadas à assistência estudantil, né, e as ações afirmativas relacionadas a bolsas acadêmicas, PIBIC, PIBIT. Né? A gente vai fazer essa separação. E tem vários autores que apontam a importância da interligação das ações afirmativas, né, ou seja, os alunos que ingressam por essas políticas, eles possuem alguma vulnerabilidade, né, destinada aí principalmente a negros, alunos do ensino básico público. Então, alguns autores apontam a importância de que as ações de ingresso e permanência elas sejam interligadas, né, porque aqueles alunos que ingressem com certa vulnerabilidade, que eles tenham apoio para continuar, né, porque as vulnerabilidades não vão desaparecer no momento que se ingresse no ensino superior, né? E também existe, principalmente, né, com o contexto de toda essa expansão do ensino superior,
uma preocupação em se analisar os resultados do processo educacional, né? Que é aqui materializado no desempenho dos alunos. Então, eu vou analisar o desempenho dos alunos que ingressam no ensino superior por ações afirmativas, né? Na literatura tem bastante trabalhos que analisam o desempenho dos cotistas comparado com os não cotistas, né? E é uma discussão grande na literatura se isso tem influência para a qualidade do ensino, enfim, né? Nesse trabalho eu vou fazer um pouquinho diferente porque eu quero analisar essa interligação das ações afirmativas de ingresso e permanência e o desempenho, né? E tem um termo, né, alguns conceitos que eu estudei lá na Inglaterra, que foi a respeito da teoria crítica da raça, que ela traz o conceito de microagressões. Então, isso eu vou usar na minha tese, né, tanto para justificar a importância das ações afirmativas, mas também com relação ao desempenho. Então, né, o que são essas microagressões? São comportamentos, intencionais ou não, né, mensagens ocultas, comentários ou brincadeiras, baseados em preconceitos, mas não só raça, né, religião, etnia, orientação sexual, e elas podem causar danos, né, nas pessoas que sofrem e vão se agravando com o tempo, e são, assim, comportamentos bem sutis, né, às vezes intencionais, às vezes não intencionais, e que isso gera alguns danos, né, nas pessoas, como desengajamento, dúvida quanto ao potencial, baixo desempenho, as mudanças de comportamento, e é justamente por causa disso, dessas microagressões. Alguns autores falam que é a evolução do racismo, digamos assim, essas microagressões, e isso, né, é um termo que vai ajudar a justificar por que as ações afirmativas são importantes, porque as pessoas, né, esse comportamento acontece e tem principalmente negros, né, pessoas de minorias, enfim. Mas isso tem a ver também com o desempenho, né? Então, a teoria aponta que tem vários fatores que vão influenciar no desempenho do aluno no ensino superior. Tem fatores ligados ao aluno, às instituições, à família, né, aos professores, e essas microagressões, elas podem estar em todos esses âmbitos. Então, por exemplo, relacionado a professor. Isso a gente estudou muito lá em estudos de casos. Os professores que têm um comportamento diferenciado, vamos supor um exemplo dos alunos negros. O professor que cobra uma certa atividade dos alunos, mas com os negros ele cobra um pouco menos. Ou não deixa o negro falar, a pessoa falar, ou divide a sala, né, e não deixa as pessoas se integrarem, ou não chamar pelo nome, sabe? São assim, comportamentos bem específicos, que às vezes a gente não se dá conta e que acontece e que pode influenciar no desempenho dos alunos, né? As relações sociais, né? A gente estuda isso, capital social, a família, o capital social e cultural da família, né? As relações dos alunos com os colegas. Então, se esses comportamentos acontecem, isso tudo pode influenciar no desempenho, no engajamento, no potencial da pessoa, na sua confiança, né? E todos esses fatores são determinantes para o desempenho, né? Então, isso eu vou assim, incluir na tese, né, como uma justificativa para a adoção das ações afirmativas, mas elas estão totalmente integradas nos fatores que afetam o desempenho do aluno. Então, o problema da minha pesquisa vai ser quais fatores influenciam o desempenho dos alunos do ensino superior federal brasileiro e qual o papel das ações de política afirmativa no desempenho e qual a magnitude da diferença, né, do desempenho dos alunos que acessam as ações afirmativas de ingresso em permanência em conjunto. Então, o objetivo é analisar os determinantes do desempenho dos alunos do ensino superior federal brasileiro e o papel das ações de política afirmativa e a interligação das ações de ingresso e permanência, né, e o desempenho discente. Eu vou ter 3 objetivos específicos. Então, o primeiro, eu vou analisar o andamento das ações de política afirmativa, né, no ensino superior federal brasileiro e a interligação das ações de ingresso e permanência, aí de acordo com as grandes regiões e com o nível de demanda do curso frequentado. O segundo objetivo é determinar por meio de estimativas, né, quais as variáveis que explicam o desempenho, e a gente vai dividir em desempenho médio, baixo e alto dos alunos, respondentes do ENAD, né, e vamos dividir de acordo com as grandes regiões e com o nível de demanda do curso frequentado também. E o terceiro objetivo, em relação à interligação das ações de política afirmativa de ingresso e permanência, eu vou comparar se os alunos das instituições federais beneficiados com as ações afirmativas de ingresso e permanência, se eles obtiveram um desempenho diferente dos beneficiados apenas pelas ações afirmativas de ingresso. Também de acordo com as grandes regiões, com o nível de demanda do curso
e com um nível de desempenho baixo, médio e alto. Então, a minha metodologia, a minha amostra, então, vão ser os alunos das instituições federais, respondentes do ENAD de 2017, 18 e 19. Por que os alunos das instituições federais? Porque as cotas, né, elas são obrigatórias as instituições federais terem essa reserva de vaga, né? E por que 2017, 18 e 19? Então, em 2012, quando foi instaurada essa lei, as instituições elas tinham 4 anos para se adequar. Então, teoricamente, 2016, né, a partir de 2016, todos estariam já com as suas reservas de vagas de acordo com a lei. 2017, 18 e 19 são os últimos 3 anos disponíveis. E o ENAD, ele é avaliado num ciclo de 3 anos. Então, cada 3 anos o mesmo curso é avaliado. Então, 3 anos para a gente conseguir pegar todos os cursos. Então, além dos microdados do ENAD, vou utilizar também os microdados do Censo da Educação Superior para fazer uma análise descritiva e uma evolução de todas as cotas. Então, o primeiro objetivo vai ser uma análise descritiva. O segundo, que é para estimar os determinantes do desempenho, eu vou utilizar uma função de produção educacional e eu vou utilizar regressão quantílica e hierárquica. Então, a quantílica a gente consegue saber, no mesmo modelo, né, quem está determinando, por exemplo, aqui a nota dos alunos, mas no extrato mais alto de nota e no extrato mais baixo, né, e no mediano. Não só na mediana, como as outras regressões, né. E a hierárquica é porque é bem indicada em estudos educacionais, porque a gente tem, por exemplo, dentro de uma instituição, os alunos que pertencem a um determinado mesmo curso, eles vão ter aproximações, vão ter características mais parecidas do que os alunos de outros cursos, né? Então, a gente vai conseguir captar essa diferença do desempenho, e o desempenho de uma turma, né, pode influenciar o aluno. Então, a gente vai conseguir captar isso através da hierárquica. Aí, a proxy do desempenho vai ser a nota bruta do ENAD, e as outras variáveis, as variáveis dependentes, vão ser construídas de acordo com o questionário socioeconômico do ENAD. Então, tem mais de 70 questões que a gente vai poder utilizar aqui para montar o modelo. Tem diversas questões sobre o perfil socioeconômico, então renda, idade, escolaridade da mãe, do pai, a renda familiar, enfim. Até a mesma percepção dos alunos a respeito de como que é o professor, as metodologias, as avaliações. Então, é bem interessante o banco de dados do ENAD. Vou utilizar o software para fazer essa regressão quantílica e hierárquica. E o terceiro objetivo que eu quero comparar, então, o desempenho dos alunos que são cotistas e que recebem as bolsas, auxílios, enfim, com aqueles alunos que só entram por cotas, mas que não têm esse auxílio de permanência. Eu vou utilizar o Propensity Score Matching, né, para fazer essa comparação. Esse método, então, a gente cria um grupo de tratado e controle, né? Os grupos vão ser iguais, só que a única diferença entre eles, né, vai ser que os alunos, um grupo vai ser a afirmativa de ingresso e permanência e o outro só de ingresso. E daí, para estimar o efeito, né, a gente vai conseguir, através das variáveis socioeconômicas também, né, no modelo, eu vou conseguir saber se existe diferença da nota e qual que é qual que é a medida dessa diferença, né, em percentual, quanto que é a diferença da nota. Aí, para esse método, eu vou utilizar o status. E é isso, gente. Essa é uma breve resumo do meu trabalho, né? E eu só tenho mesmo a agradecer a todo mundo que está aqui presente, que participou também virtualmente, né? Agradecer a UniOeste, o Erasmus, a CAPES pela minha bolsa, né, de pesquisa, e todos os envolvidos aí no processo, meus colegas de turma que vieram hoje prestigiar, a gente fazia muito tempo que não se encontrava, né, desde o início da pandemia. E só tenho a agradecer a todo mundo mesmo, meu orientador, especialmente, que contribuiu para que tudo isso acontecesse. Essas técnicas estatísticas que você vai apresentar, você aprendeu lá? Não, essas não. Essas, inclusive, eu, quando fiz o projeto para entrar no doutorado aqui, eu já propus o Propensity. Eu conheci lendo um trabalho, mas também nunca usei. Tem que aplicar ainda. Porque é muito legal, porque avaliação de política pública é muita coisa legal. Tem uma coisa muito bacana que você chama controle sintético, que é bem bacana também. Controle sintético. Avaliação de política pública. Mas o Propensity você vai fazer isso, você vai fazer os parzinhos, né? Isso, e daí compara. O Propensity vai fazer o matching, onde você vai controlar tudo que é observável, e o que não é observável, você vai pegar essa diferença, e aí você vai pressupor que essa diferença é
do cara ter recebido a política. A política, né? Isso é legal. E é legal que você tem que pensar assim, uma coisa só para... Tem que pensar assim, se o cara que procurou a política, se foi ele que procurou a política, aí é complicado porque é endógeno. Porque o fato de ele ter ido atrás da política já torna ele diferente do cara que não recebeu. Então aí acaba sendo endógeno. O ideal é que a política é que o cara tenha recebido aleatoriamente essa política, entende? Pensa assim, se nós dois entramos e eu consegui a bolsa e ele não conseguiu, e o fato de ter conseguido a bolsa foi porque eu fui atrás, é porque eu já sou diferente dele em alguma coisa. Então pode ser que o processo de conseguir a bolsa seja endógeno. E aí fica mais difícil de você separar o efeito de uma... Porque eu já sou, independente de ter a bolsa ou não, eu já sou diferente de você. Então eu poderia ter ido bem ou mal no curso, mesmo não tendo a bolsa. Porque eu já sou diferente, eu tenho o ímpeto de fazer, de ir atrás, de tentar. Entende? Então, é legal que quem tem recebido a bolsa tenha recebido de maneira aleatória, vamos dizer assim. O problema é que para receber a pessoa tem que pedir, né? Então, mas o cara que não recebeu, ele não recebeu porque não pediu? Ou porque ele não... Entendi. Pior que o cara da seleção? Ou porque ele não tinha o perfil que a bolsa... Então, aí não tem como você achar um cara igualzinho a ele, só que sem a bolsa. Porque o que o matching faz? O matching faz assim, pega esse cara, tudo igualzinho. Ele é igualzinho a esse cara que não recebeu a bolsa. A única diferença entre eles é a bolsa, porque eu não posso medir o efeito da bolsa. Agora, se a bolsa não foi uma coisa aleatória, se eu fui atrás da bolsa num concurso e eu já perdi a bolsa para ele, é porque eu já tenho algum problema em relação a isso. E muita gente não consegue porque são escassas, né? Então tem essa competição realmente para... Toma cuidado na hora de analisar. desenhar o método. Né? Dessa endogeneidade que já tem no cara, que daí não tem como você fazer um passivo mesmo. Sim, entendi. Mas foi legal esse seu comentário também, Carlos. A gente aproveitou na qualificação da Tatiane e convidamos uma das autoras que fazem a base metodológica da tese dela para participar da qualificação. Justamente para nos ajudar com alguns desses elementos, né, alguns que você mencionou, já que vai ser a primeira aplicação que a gente vai fazer. Né? Então, além dela, uma outra professora econometricista, acho que falei certo, né, para nos ajudar com essa parte quantitativa, né? Mas tem muita coisa que pode influenciar dessas questões subjetivas, endogenia, mas tudo isso a gente a Tatiane está levando em consideração. De receber a política ser endógena. Sim. Aí, porque isso... A gente vai ter que incluir vários poréns, né? Vários controles e assim, a própria nota do ENAD já é muito discutida e tem os seus prós e seus contras, né? Mas aí tá, né? Mas é no questão do modelo que a gente vai ter. Pessoal, outras questões ou comentários? Eu quero ressaltar de novo, eu falei no início, né? Essa bolsa, né, que a Tatiane recebeu foi um convênio que foi a primeira vez que a UniOeste conseguiu, então foi o primeiro convênio com essa universidade e tinha regras bastante específicas, né? Tanto que depois que deu certo, né, que a Tatiane conseguiu com muito esforço, e esse investimento, esse mérito, né, tenho que ressaltar aqui, porque a Tatiane foi muito... correu muito atrás, ela investiu muito, né, nessa questão da língua, porque foi difícil, né? Então, o fato dela ter obrigatoriedade de cursar disciplinas foi por causa do convênio específico com essa universidade. Né? Nem todos os convênios exigem tanta disciplina como foi o caso dela. Tinha que escolher 3. Né? Tanto que foi até difícil de escolher a terceira, né, Tatiane? Mas teve essa oportunidade da UniOeste, né? Nos 2 últimos anos, a gente não conseguiu mandar alunos com garantia de bolsa por causa da língua. Então, eu reforço mais uma vez, invistam na língua, né? No inglês. A gente já sabe aí que, possivelmente, para o ano que vem, a gente vai ter uma abertura, uma facilidade com o Canadá, né? Então, a gente está correndo atrás dessas possibilidades, mas precisa dessa parte que a gente não consegue influenciar, que é vocês correrem atrás da língua. Oportunidade de bolsa, a gente consegue, pessoal. Mas o conhecimento da língua depende de vocês. Jandir. Canadá, Suíça, Marrocos,
Olha só, né? A barreira é a língua. Se investirem no francês, a gente consegue um sanduíche para vocês. E nós temos parceria com muitas universidades, né? Não só o programa, mas a UniOeste, onde não conheço todos os acordos, mas eu tenho certeza que a maioria, essa questão da gratuidade das propinas, né? Se for em Portugal é propina, não é mensalidade, né? A parte de pagar, né? É gratuito, né? E ainda recebendo a bolsa. Então, oportunidade não falta. Inclusive para a graduação. Nesses próximos dias eu vou comentar com a graduação aí de oportunidades que foi para a Colômbia, inclusive, né? Está surgindo, mas a barreira é a língua. Invistam nos programas, nas provas de proficiência, porque isso vai fazer diferença. Para vocês que estão entrando esse ano, tem tempo de se preparar. Se não tem domínio de língua, tem tempo. Para quem é das turmas anteriores, também ainda tem tempo, né? Então, né, não percam tempo. Presumo que com um conceito mais alto facilita ainda mais conseguir suporte financeiro. Sim, isso, inclusive, pessoal, a questão da internacionalização é um critério avaliado pela CAPES, né? E essa possibilidade, né? Aliás, o fato de nós sermos 5 já garantia uma bolsa para nós. O fato de sermos 6 é o primeiro nota 6 da Noeste, então a gente vai ver o que a gente vai ter a mais. Eu não sei falar para vocês ainda, mas que vai facilitar oportunidades, com certeza, né? Então, invistam, né? Isso, com certeza, só vai trazer ganhos, né? E eu não posso deixar também de ressaltar isso na Tatiane, né? Já mencionei, mas o quanto ela foi dedicada, né? Dedicada e responsável em todo esse processo, né? Há 2 anos tinha tentado, a ideia sempre foi mandar ela para Portugal, para Eva, por causa da orientadora, não deu certo. Para ir para Portugal também precisa do inglês, né? Acabou isso de ir para Portugal porque falo português e não precisa, não existe mais, né? Então, no mínimo, inglês tem que ter. Mas a Tatiane não desistiu, surgiu a bolsa para a Inglaterra, a primeira, né, para a Inglaterra do programa. Não vou dizer da Oeste, porque eu não desconheço, né, mas do programa primeiro, então, né, só agradecer isso.